Olá, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, domine nossos corações e sejamos sempre agradecidos. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós leremos do versículo 26 ao 31. Atos, capítulo 9, do versículo 26 ao 31. O tema da nossa mensagem é acolhendo os novos irmãos, acolhendo os novos irmãos. Diz assim a palavra de Deus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, acolhendo os novos irmãos. Outro dia li no Facebook uma postagem que dizia o seguinte: conheço muita gente que está há anos na igreja e nunca colocaram ninguém para dentro da igreja, mas já colocaram muitos para fora. Nós temos uma dificuldade enorme de acolher os novos irmãos, porque é costume nosso, quando estamos na igreja, fazermos parte dos nossos grupos, das pessoas que compartilham das mesmas experiências que nós, das pessoas que nos são mais próximas, das pessoas que nos são mais íntimas. E uma das consequências negativas disso é que, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos gerando no seio da igreja as famosas panelinhas e fazendo com que os novos tenham muita dificuldade de se sentir parte do corpo, de serem integrados na vida da igreja. O texto que acabamos de ler, ele é profundo porque ele mostra a experiência do apóstolo Paulo, aqui até então chamado de Saulo, que era o seu nome hebraico. Ele era um homem de duas cidadanias, tanto judeu como romano. Seu nome judeu era Saulo, já que ele era da tribo de Benjamim. Então, seu nome hebraico era Saul, chamado de Saulo, e Paulo é seu nome grego. Esse indivíduo se converte. Esse indivíduo perseguia a igreja, esse indivíduo metia os crentes em prisão, consentiu na morte de Estevão, ele assolava a igreja de Cristo. E ele agora está pregando o nome de Jesus, ele é alcançado por Jesus no caminho de Damasco, mas como fazer com que esse indivíduo seja integrado à vida da igreja? Os crentes o temem, os crentes têm medo de Paulo. Mas aí na história aparece um cristão que tem um dom fantástico. Seu nome é José, mas ele tinha tamanha capacidade de animar, de encorajar, que os irmãos lhe deram um apelido pelo qual ele é conhecido, Barnabé. Bar, filho de, o filho da consolação, o filho da exortação, o filho do encorajamento. É Barnabé que vai até Paulo, pega Paulo e leva até os discípulos, porque Paulo, como nos diz o verso 26, chegando a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, ninguém queria nada com ele, não crendo na conversão dele. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos. É esse papel de Barnabé que nós precisamos estar atentos para fazer. Nós precisamos nos aproximar daqueles que se achegam à casa de Deus, daqueles que se achegam ao culto coletivo, ao culto congregacional. Nós precisamos tomar conosco, adotar esse indivíduo em oração, acompanhá-lo nos seus primeiros passos da fé cristã, ler a palavra de Deus com ele, orar com ele, fazer com que ele se sinta parte do grupo, iniciá-lo e introduzi-lo nas reuniões para que ele possa começar a falar, para que ele possa começar a participar da leitura pública da Bíblia. Nós precisamos envolvê-lo nessa obra. A igreja de nossos dias, ela só retornará ao seu curso, ao seu crescimento, quando os crentes entenderem
que o ministério da igreja não é de responsabilidade somente do pastor, mas é de todos, que a obra de redenção que Cristo nos confiou é de responsabilidade de todo crente, e Barnabé tinha essa preocupação de levar Saulo até o corpo da igreja. Saulo então começa a pregar. Ele é um homem habilidoso e habilitado, disputa com os gregos. As pessoas procuram matá-lo, a igreja envia até Cesareia. E a igreja envolvida nesse grande ato de ajuntamento, de congraçamento, a alegria no seio da igreja, a felicidade e a paz. O versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se não houver na igreja paz, ela não cresce. Porque o Espírito de Deus não atua na confusão, na divisão, na separação. O Espírito de Deus vai atuar na unidade. Quando há paz, quando há alegria, quando há felicidade no ajuntamento, quando há edificação espiritual da igreja, essa igreja tende a crescer. Olha o que o verso diz, que as igrejas na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Nós temos, como batistas, nesse dia experimentado o grande desafio da multiplicação, do crescimento, mas de um crescimento saudável, fruto de um discipulado bem feito. Esse é um desafio que não é só dos batistas, é de toda a igreja de Cristo em nossos dias. Redescobrir o papel do discipulado, entender que o discipulado não pode terminar com o batismo, pelo contrário, ali se começa uma nova etapa do discipulado. O discipulado só acaba quando o discípulo é capaz de se reproduzir, é capaz de andar com as próprias pernas. Para isso nós precisamos entender o papel do agregador, o papel do conselheiro, o papel desse irmão que adota o outro na fé. A igreja precisa entender que ela precisa se unir, diluir os conflitos, afastar as contendas, para que Deus possa, por meio dos dons espirituais, ir edificando a igreja e dando a multiplicação, porque é Deus que dá. E para que sempre possamos lembrar, nossa caminhada no mundo é sempre dessa forma, no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da obediência. E o consolo do Espírito Santo é o que nós temos para nos dar a perseverança, para que continuemos no caminho que Cristo preparou para nós, independente das circunstâncias, dos desafios, das tribulações, das aflições deste mundo, no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, até que Jesus Cristo venha. Que Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus.